Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Essa semana, portas em automático. A gente sai de Santos direto para Antuérpia. E para isso, vou conversar com meu amigo Matheus, que representa o Porto da Antuérpia aqui na América Latina. Matheus, cara, que prazer enorme ter você aqui com a gente. O prazer é meu, Maxwell. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês. Matheus, a gente está num mundo completamente globalizado e que impulsionou muito o transporte marítimo de um modo generalizado. Isso fez com que a gente transformasse a economia global. E a gente bem sabe que essa transição ou a transferência do conhecimento entre países é muito importante. Como é que o Porto hoje, né, da Antuérpia, está contribuindo, principalmente para os negócios, né, e para a economia do Brasil? Bom, Maxwell, acho que primeiro vale a pena fazer uma pequena introdução aqui do Porto de Antuérpia Brugge, para quem não conhece. Nós somos o segundo maior porto da Europa. Somente atrás de Rotterdam? Somente atrás de Rotterdam, mas há dados de marketing... A Disneylândia dos portos, eu chamo de Rotterdam, a Disneylândia dos portos. Mas há dados de marketing que sempre dá para puxar a brasa para a nossa sardinha. Sem dúvida. Então, como por exemplo, nós somos o maior porto exportador da Europa. Tá aí. Em termos de container, se a gente medir por tonelagem, a gente também fica à frente de Rotterdam. Mas, obviamente, o porto de Rotterdam dispensa comentários. Então, falar um pouquinho primeiro da minha atuação como representante do porto na América Latina. O objetivo principal é conectar exportadores e importadores da região com as empresas privadas que operam na nossa comunidade portuária, né? A autoridade portuária lá é uma autoridade portuária municipal. O porto, toda a riqueza que é produzida lá, o PIB do porto, gira mais ou menos em torno de 21 bilhões de euros e quase 5% do PIB da Bélgica. Então, isso, de alguma forma, acho que responde um pouquinho a sua pergunta, digamos assim, que é o motor da economia da Bélgica. E, obviamente, o porto não serve só a Bélgica, mas serve toda a União Europeia. E depois da pandemia, onde a gente viu as formas de consumo, como você mencionou, mudar drasticamente, o porto está aí cumprindo a sua função e ano passado a gente conseguiu bater um recorde de movimentação de containers acima de 13 milhões de teus. Tá aí. Eu sempre costumo dizer que bater recorde no setor portuário é nossa obrigação, né? O porto tem no seu DNA a competência para poder movimentar as cargas da maneira e da forma como o mundo necessita. Falando em globalização, abrir o programa dessa maneira, a gente vem passando por um momento muito sensível dentro da geopolítica mundial. E a gente bem sabe que esse momento é um momento que pode escalar para novas demandas e novas oportunidades. O Brasil, caso haja ou continue essa situação que nós temos hoje para com os Estados Unidos, ele vai ter que abrir novos mercados. A Bélgica hoje, né, Antuérpia, vem se propondo para isso. Isso é debate que o porto da Bélgica, o porto de Antuérpia, já coloca na mesa como sendo uma possibilidade, né, de novas linhas, novas rotas para que possa impulsionar novos negócios, principalmente com o commodities brasileiro? Sim, sem dúvida. Eu tive agora lá na Bélgica, em Antuérpia, no mês passado. Nós temos uma reunião anual dos representantes. E antes eu tive em Bruxelas com o colega de Porto também, que fica em Belo Horizonte, o Henrique Rabelo. Nós nos reunimos com o embaixador brasileiro em Bruxelas e ele comentou na expectativa da evolução da assinatura do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. É uma agenda assim, importantíssima para o nosso porto. Você acredita que a União Europeia hoje está disposta a assinar esse acordo? Você acha que vai haver ali uma coalizão para que isso possa acontecer?
Essa é uma grande pergunta. Até a Bélgica, eu acho que com o governo que se formou recentemente, inclusive era o ex-prefeito de Antuérpia, Bart de Wever, eu acredito que há chances de a Bélgica se posicionar a favor, mas, se eu não me engano, acho que tem alguns países que ainda estão... são reticentes a tomar decisão. Cabe ao governo brasileiro também, de alguma forma, mudar essa percepção, mas, sem dúvida, a nossa infraestrutura portuária está aí para servir esse mercado, digamos, bilateral entre Mercosul e União Europeia. Hoje o porto conta com uma capacidade, vamos falar aqui de container, que é o tipo de carga que mais é trocada entre os portos de Santos, os portos brasileiros. Hoje a gente tem uma capacidade de 15 milhões de TEUs e há um projeto em marcha já para agregar mais 7 milhões de capacidades, tanto com nova infraestrutura, construção de novas dársenas, assim como otimização dos espaços atuais. Uhum. Se você me permitir dar um exemplo aqui, a gente também tem um terminal da Deep World lá em Antuérpia e eles estão num processo, lá em Antuérpia, na Bélgica em geral, eles trabalham com aquele straddle carrier. Então você não tem caminhão circulando pelo terminal. Uhum. Ele sai direto da pilha e vai para o costado e embarca. Só porque lá você tem áreas muito grandes. Então a necessidade de adensamento dos terminais lá é bem diferente da realidade que a gente tem aqui no Brasil. Sim. Mas como você falou, as coisas vão mudando, a capacidade também vem sendo pressionada e a Deep World no movimento. A gente tem um plano de ampliação dessa capacidade de container de 2022 a 2030. E dentro desse plano, a Deep World, que é um dos nossos concessionários, eles adensaram o pátio, eles estão trocando os straddle carriers, que você tinha que deixar, se eu não me engano, 1 metro entre uma pilha e outra de container. Uhum. Hoje, são aqueles ASC, Automatic Stacking Carriers, ou Crane, alguma coisa assim. Crane. E onde você diminui para 30 centímetros, você continua sem o trânsito de caminhões dentro do terminal, ou seja, o caminhão vem depositar o container ou vem retirar, esse equipamento automático, diga-se por passagem, ele já do outro lado... Totalmente automatizado, com operação remota, né? Exatamente. E aí você tem caminhões do outro lado levando os containers para o navio ou tirando do navio e pondo na pilha. Quem teve a oportunidade de conhecer essa operação de perto, assim como eu tive, é realmente de impressionar. A gente percebe o volume de automação que existe e, principalmente, né, a transferência da mão de obra de uma área completamente salubre, né, que é uma área operacional, com risco, para uma área remota, onde esse trabalhador tem uma faixa salarial muito maior, dentro de um ambiente muito mais nobre para que ele possa fazer a operação portuária. Voltando para o mundo do negócio, a gente percebe a tua atuação aqui na América Latina e eu, particularmente falando, sinto falta da presença de portos brasileiros em eventos internacionais para que a gente possa estar fomentando o negócio. Você sente também essa falta? Eu tive oportunidade, tenho oportunidade em muitos eventos internacionais e muitas vezes eu percebo a ausência dos portos brasileiros, principalmente aqui na América Latina. Isso é uma deficiência do Brasil? Como é que o mundo enxerga, né, esse tipo de atitude, se assim eu posso dizer, dos portos brasileiros em não se colocar para o mundo? De repente, de uma forma política aqui, eu vou colocar que faz parte da cultura, talvez. De fato, eu vejo em eventos que a gente participa, por exemplo, eu posso citar aqui Fruit Attraction em Madrid, Fruit Logística em Berlim, vários outros eventos aí. O próprio TLC. Então, eu acho que é parte da cultura. Mas você, como porto, você é um elo dentro de uma cadeia, né? Você está ali para servir uma determinada cadeia, seja de container, ou seja de celulose, café. E você precisa se mostrar para o mundo. Em Antuérpia, a gente acredita que as conexões, tanto no hinterland, a gente promove o nosso porto para o hinterland do porto, mas você promover o porto internacionalmente, a gente acha que é fundamental. É um trabalho institucional, de longo prazo, não é algo que você vá medir
e vai colher resultados assim de curtíssimo prazo. Isso é BD na veia, Business Development, desenvolvimento de negócio na veia, né? Mas é a imagem do Porto que está sendo propagada e, de alguma forma, a nossa área de influência, né, ela aumenta. A nossa esfera de influência, ela aumenta. Eu participo de vários eventos aqui, a gente tem alguns países prioritários. A América do Sul é um grande exportador de frutas e perecíveis. Sem dúvida. Então, você logo pode pensar na Colômbia, Equador, Costa Rica. E eu anualmente vou em eventos lá e, de fato, é um networking que a gente consegue manter. A gente recebe delegações em Antuérpia por conta disso. Nos eventos que a gente está na Europa, eles fazem questão de passar no nosso stand. Então, acho que assim, nós acreditamos nessa ferramenta, nessa prática. Talvez os portos brasileiros, as autoridades brasileiras, como brasileiro, como sim, claro. Original de bairrista, Santos. Né? Estamos sou querendo de Santos também. Mostrar um pouquinho dessa experiência que a gente tem lá fora. Não né? é uma crítica, mas de repente é algo que possa ser praticado também. Não é uma crítica do Matheus, mas é minha. Né? Não vou fugir desse posicionamento, porque a gente precisa ter uma presença muito maior, não só na América Latina, mas no mundo de um modo geral. Deixa eu te questionar, né? Qual é a principal carga hoje que a gente transiciona ou que a gente opera e movimenta com o Porto de Antuérpia, o Brasil? Bom, a gente tem o container é a principal carga. Uhum. Aí dentro do container vai de tudo, né? Mas dá para citar aqui o açúcar, café, produtos químicos, autopeças que também vêm de Antuérpia para cá, produtos congelados, carne também vai bastante. Celulose também chega. Celulose, inclusive, é um mercado difícil, que a gente tem grandes concorrentes lá no norte da Europa. É uma carga que tem a sua particularidade. Bastante concorrida? Bastante concorrida. Os exportadores aqui também espremem bastante. Então, a gente já teve um maior volume de celulose no porto. Mas é uma carga que compete ali nos terminais de breakbulk com o produto siderúrgico. Sem dúvida. E o produto siderúrgico é um produto de valor agregado que interessa bastante aos nossos concessionários, digamos assim. A gente tem uma missão internacional que eu administro anualmente aqui no Grupo Tribuna. A minha primeira foi para Roterdã. Depois nós fizemos Israel, Tel Aviv. Depois nós fomos para a Coreia do Sul. Esse ano nós fizemos São Francisco, Seattle, Vale do Silício. E será que tem espaço para a gente fazer uma missão para Antuérpia? Eu, como bom provocador, não poderia te fazer essa pergunta, né? Não, eu até agradeço. Já fica aqui o convite. Será uma honra, um prazer receber uma delegação do Porto 360. A gente já pode começar a pensar nisso após o podcast. Tá aí, que vai ser um prazer. A gente tem muitas coisas interessantes, transição energética, parte de digitalização, se você quiser comentar um pouco sobre isso. Sem dúvida, porque é algo que realmente o setor portuário hoje, brasileiro, ainda não entendeu esse mundo de transformação digital que a gente está presenciando. Mas eu queria entrar na questão da sustentabilidade. Como é que a Antuérpia, né, ou principalmente a Bélgica, vem se posicionando nessa questão e se de alguma maneira isso é uma forma de negócio para com o Brasil? Porque transferir conhecimento também é negócio. Sim. Não, sem dúvida. E aí, nessa transição energética que a gente fala, né, a Europa ela tem o Pacto Verde assinado há alguns anos, o que impôs a toda a indústria e economia zerar as emissões de carbono até 2050. Então, você imagina, para um porto, para um complexo portuário, é um grande desafio. E aí eles enxergam no hidrogênio verde uma grande saída para isso, só que é um combustível ainda em desenvolvimento, que o mercado precisa aceitar, tem o seu custo, e nós queremos nos posicionar como o hub de hidrogênio verde na Europa. E aí nós temos em Zeebrugge o maior terminal de gás natural da Europa. Todo o gás natural que vem consumido na Europa, 15% chega pela nossa plataforma. E nós temos em Antuérpia o maior cluster químico-petroquímico da Europa, um dos maiores do mundo, só atrás de Houston. Então, assim, é energia que chega pela nossa plataforma de Zeebrugge e é consumida em grande parte
nesse polo petroquímico. Então, nós temos uma grande responsabilidade. Hoje a gente faz parte do problema, porque esse polo petroquímico ele Sem contamina, dúvida, claro. assim como os navios que chegam, ficam atracados no porto. A gente tem uma política de transição energética sustentada por 3 pilares principais. Energia sustentável. Nós temos hoje, se eu não me engano, mais de 70, 80 turbinas eólicas dentro dos terminais portuários, gerando energia elétrica, seja para esses guindastes, para RTG, ASC. Nós queremos também desenvolver uma infraestrutura para transportar esse hidrogênio. Não é qualquer duto, infraestrutura de duto, que vai transportar um novo produto, digamos assim. Então, tem que ter uma adaptação e investimento. O segundo pilar seria navegação sustentável. Nós somos, hoje em dia, o 5º maior bunker import, ou seja, que abastece os navios. Então, muitos navios vão até Antuérpia para receber abastecimento. Então, a gente está transformando a infraestrutura do nosso porto para ser uma infraestrutura multicombustível. Seja tomadas no costado... Esse é o futuro, eu acho, da transição energética? Eu acho que não é um único combustível, ou seja, você ter várias opções para que... necessariamente, né? Principalmente os navios, eles possam optar por um determinado tipo de energia, uma energia que seja uma energia limpa? Eu acho que sim. Hoje em dia, o metanol vem se destacando. Eu não sou um grande especialista na área. Você tem a amônia também, que requer os seus desafios, tem os seus desafios. O próprio hidrogênio, os especialistas dizem que vai ser muito difícil transportar o hidrogênio em si. Então, você teria que usar outras substâncias para poder fazer o transporte. Aí, chegando no destino, você, num processo químico, você separa as moléculas de hidrogênio do carbono. Então, nós estamos trabalhando para isso, para você ter condições de abastecer, seja gás natural, hidrogênio, amônia, energia elétrica. E o último pilar, só completando, é a indústria renovável. A gente tem reservado no nosso porto uma área de 800 mil metros quadrados, que a gente está atraindo empresas de economia circular, seja empresas que a gente já tem umas 5, 6 definidas, elas vão reciclar pneus, vão reciclar plásticos, olha só, água. Por exemplo, lá em Antuérpia você tem muita dragagem, então aquela água, aquele resíduo, aquele sludge que sobram da dragagem, você precisa, de alguma forma, buscar fins para aquilo. Uma destinação, né? Uma destinação. E, às vezes, ela não está própria para isso. Então, empresas que vão tratar essa água, também produzir hidrogênio verde a partir de energia eólica. Então, acho que o nosso porto tem que estar preparado para abastecer as embarcações de diversos combustíveis e tentar alcançar essa meta de 2050 de zero de emissões de carbono. Tá aí, uma meta muito audaciosa, né, para todos nós. Eu acho que tem muito trabalho para que a gente possa fazer e principalmente para viabilizar economicamente. Eu sempre costumo colocar que meio ambiente não é somente fauna e flora, tem a questão social e econômica. Sem isso, a gente não consegue evoluir. Matheus, infelizmente a gente está chegando no final do nosso programa, mas eu preciso te questionar. Para quem é dono de carga no Brasil e está querendo exportar e buscar rotas alternativas, por que Antuérpia? Bom, boa pergunta. Obrigado por essa pergunta. Hoje em dia nós temos 3 rotas que conectam o Porto de Santos com Antuérpia e outros portos do Brasil. Nós estamos localizados, digamos assim, no coração da Europa. Se a gente desenhar um raio de 500 quilômetros, você vai ter aí 60% do poder de compra do europeu. Em 24 horas você consegue chegar nos grandes centros de consumo, centros de produção. Nós estamos ali localizados, digamos, no entroncamento das principais vias da Europa, da Bélgica. Todos os nossos portos têm acesso molhado, acesso ferroviário. São terminais multimodais, digamos assim. Procedimentos aduaneiros, né, de alfândega integrados com fitossanitário. Então, eu diria que a gente está preparado para receber a carga brasileira da melhor maneira possível. É. E só antes de terminar, se me permite, Maxwell, por favor, eu trouxe uma lembrança aqui para aí, você. Ó. É um livro uma boa leitura, que conta a história da construção da nossa casa portuária, nosso Port House. É um edifício icônico hoje lá em Antuérpia, se tornou até destino turístico.
Se você não tem Vou dar como oportunidade... sugestão para o Anderson Pomini para a gente fazer aqui no Porto, no Parque Valongo. Já imaginou a gente ter uma sede dessa da autoridade portuária aqui? Não querendo ser provocativo, mas adorei o livro. Viu? Obrigado. Obrigado pelo convite. Espero que você aproveite aí. Tem ótimas fotos. Vou ler com certeza. E ao terminar, vou aguardar a emissão do meu ticket para ir conhecer ao vivo também. Quem sabe o Porto de Antuérpia Sem dúvida. me convide. Será Mande um prazer. meu abraço para esse país que eu tenho o maior respeito, principalmente por tudo aquilo que foi desenvolvido dentro do setor portuário e pela habilidade que vocês tiveram. Eu me recordo nos meus 20 e poucos anos de idade, Matheus, se eu posso te colocar, peguei um trem de Rotterdam para Paris, passei pela Bélgica, desci, a gente tinha ali um transit time ali para poder esperar de 1h30, me perdi ali pela Bélgica, gostei tanto que eu perdi o meu trem. Ainda acabei ficando num hotel e peguei o trem do dia seguinte. Tamanho foi o meu encantamento por aquele país e pelas pessoas que lá estavam. Não tenho dúvida que você vai voltar. Não Só que você vai gastar mais tempo lá dessa vez. Não, já tive outras oportunidades também, mas agora eu quero ir com você. Obrigado, meu amigo, mais uma vez pela tua presença aqui. Obrigado, foi um prazer. Tá aí, eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. No dia de hoje, a gente foi para a Bélgica, hein? Forte abraço. Até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio